Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu tenho certeza que Deus já se faz presente aqui nessa igreja. E na hora que chegamos já sentimos a presença dele. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra não só para você, mas para mim também. Eu quero aqui já externar minha gratidão por mais uma vez estar nessa igreja ministrando a palavra. Nós somos falhos às vezes, mas o Senhor tem nos dado graça. Eu quero aqui já de antemão já agradecer pelo convite ao qual foi feito pelo pastor Marivaldo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua digníssima esposa, que seja abençoada, ao evangelista Gão, aos demais irmãos com questão. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Sem mais perca de tempo, eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia comigo no livro segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 14. Sendo um domingo terminando os feriados, domingo de Páscoa, é uma palavra propícia para o dia de hoje. Marcos 14, versículo 32 a seguir. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 32 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do eterno Deus. E disse-lhe Jesus, eles foram a um lugar chamado Getsemane. Ele disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele, tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e profundamente abatido. Ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. 35. Ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Poderia tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Quando eu abro minha Bíblia nesse versículo, no livro de Marcos, eu entendo e vejo que todos os evangelistas sinóticos, tanto Mateus como Marcos como Lucas, ele descreve acerca do Mestre. Eles vão escrever acerca de Cristo. Mas num dia como hoje, no dia de Páscoa, nos dias atuais a qual estamos vivendo, muitos de nós, ou muitas crianças, pensam que a Páscoa é só um ovo de um coelho, mas a verdade é que a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, significa o nosso Cristo que ressuscitou, está no nosso meio nessa noite. Nessa noite eu creio que talvez você está esperando aquela mensagem que você vai sair pulando e voando nessa noite, mas nessa noite a mensagem que Deus pôs no meu coração é falar sobre o verdadeiro amigo, é falar sobre o amigo que não te esquece, é falar sobre o amigo que ele vem de encontro a mim e a você nos momentos mais difíceis. O que chama a minha atenção e vai chamar a tua atenção é que os três evangélicos, eles começam a falar do nascimento dele. E o que vai chamar a tua atenção é que Isaías, lá no passado, no capítulo número 6, ele vai olhar e vai ver que tudo está difícil, e ele vai dizer: e agora, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Porque ele olha e não tem ninguém para pregar o evangelho. Ele olha e tudo está obscuro. E lá no céu acha uma reunião. Qual é a reunião, pregador? A reunião é entre Deus e os anjos. Eles estão reunidos. E Deus começa a olhar para a terra e vê que não tem ninguém para anunciar, vê que a terra está desolada, vê que o povo está perecendo, e ele vai perguntar: eu preciso enviar alguém. E agora, quem vou enviar? Talvez Miguel chegue e fala: eu não posso ir. Gabriel também chega e fala: eu também não posso ir. O Serafim pode chegar e dizer: eu também não vou. Mas de repente, aquele que é cheio de graça, aquele que é cheio da glória, aquele que vem no lugar que não tem pecado, aquele que está no lugar que é só santidade, aquele que está no lugar que tudo é perfeito, ele levanta a mão à direita do Pai e fala: envia-me a mim, Pai, eu vou.
e ele desce a terra, e Deus olha para a terra. Existia naquela época muitas mulheres que serviam a Deus, muitas mulheres agraciadas, mas ele olha para uma, que talvez você olhe e fale, essa é muito nova. Ela tinha provavelmente entre 13 a 17 anos de idade. O que chama a minha atenção é que Deus vai olhar para uma mulher chamada Maria e vai chamar ela de agraciada, porque a minha e a sua Bíblia diz que agraciada és tu, Maria. Então de tu nascerá o Criador, de tu nascerá aquele que vai vencer o inimigo, da tu nascerá aquele que se chamará Jesus Cristo. E ela então agora olha e fala, como pode nascer de mim se não tenho contato com meu esposo? E de repente o Senhor fala, este nascerá do Espírito Santo, e ela é abraçada, envolvida pelo Espírito Santo, e dela nasce o meu e o seu Jesus. Ele deixou a santidade, ele deixou o lugar perfeito, ele deixou um lugar sem pecado para vir à terra. Ele poderia vir à terra em forma de homem, mas ele decidiu vir em forma de criança, vir em forma de humano, para entender por que você chora, para entender por que você sofre, para entender por que é difícil você andar com ele, para entender por que é difícil, porque tu encontra muita dificuldade. Então ele veio em forma humana, que a minha sua prima diz que ele é 100% homem e 100% Cristo. Ah, Jesus! Ah, papai, muitos vão perguntar, por que ele não começou a fazer milagre com 12 anos? Por que ele não começa a fazer milagre com 15 anos? Por que ele não começa a fazer milagre com 18? Por que ele não começa a fazer milagre com 20? Por que ele não começa a fazer a obra com 25? Porque existia uma lei, e naquela época a lei que existia era, só tem responsabilidade, só é de maior acima de 30 anos de idade. Então ele começa o ministério com 30 anos de idade, mas ele estava, quando criança, trabalhando com seu pai. Quando criança entra no templo e deixa todo mundo abismado com a sua sabedoria, mas agora ele cresce, ele vai vivenciar o mundo, ele vai mudar a sua história, ele vai mostrar o que pode ser feito na terra, e na terra ele começa a fazer milagre. O primeiro milagre começa no meio de um casamento bonito, no meio de uma festividade. É no meio do casamento que ele pega aquilo que é natural. O que é natural é a água é natural, mas ele vai transformar a água no melhor vinho já visto. Ele começa o primeiro milagre mostrando, da água eu transformo em vinho. E eu quero te dizer nesta noite, que agora eu vou entrar dentro dessa palavra como estou lendo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, agora ele não está mais fazendo milagre. Agora no final da sua caminhada, no final da sua trajetória, a Bíblia diz que ele escolheu um por um em oração, e foram seus 12 apóstolos que seguiram ele. Mas agora, no momento mais difícil, agora ele olha para eles, eu desejo comer convosco a última Páscoa. E ele então manda que eles vão na rua, e vai aparecer um homem andando com um cantaro nas costas, e lá será celebrada a última Páscoa. Ele então agora está se reunido com os discípulos, sentados a uma mesa, e nessa mesa estão os 12 com ele, e ali ele já sabe que é a sua última Páscoa, porque ele desejou comer a Páscoa. E no dia da Páscoa ele vai fazer o que nós fazemos todo mês, que é a Santa Ceia do Senhor. Ele então parte o pão, e depois que ele parte o pão, ele vai dar para eles, e também vai dar o vinho para eles. Mas o que chama a minha atenção é que no meio daquela festa, no meio daquele ritual bonito, e seria a última Páscoa dele, ele fala, entre nós há um que vai nos trair. Deus está aqui nesta noite. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e disse, Deus, eu gosto de pregar aquelas mensagens que o povo sai voando, que o povo sai pulando da cadeira, mas ele me disse, não, meu filho, hoje você vai pregar isso sobre mim. Por quê, papai? Porque o amor de muitos estão se esfriando, muitos esqueceram o valor, muitos esqueceram quem eu sou, muitos esqueceram porque eu vim. É por causa de você ele veio na terra, é por causa de você ele padeceu. E no dia mais difícil da vida dele, quando ele termina aquela celebração, ele agora vai agir do jeito que ele nunca agiu em toda a sua história. Ele vai olhar para o seu discípulo e ele vai dizer para ele, eu quero que vocês vão orar comigo. Aí ele vai, se levanta e vai para o Getsemane.
Só que tem um detalhe: antes dele ir para o Getsemane, ele fala assim: vamos cantar um louvor. Interessante que a Bíblia fala de diversos louvores que foram entoados dentro dela, mas você pode folhear a Bíblia inteira, você não vai achar aonde está escrito o louvor que Jesus cantou, porque se tivesse escrito em toda a Santa Ceia, você adoraria, louvaria este louvor. Então o louvor não foi deixado aqui, o louvor que ele adorou naquele dia, mas a Bíblia diz que ele cantou um hino. Então na hora da aflição, na hora do pior momento, na hora da pior angústia, na hora da pior dificuldade, levanta a sua cabeça e adora ele, porque o teu mestre está no momento mais difícil, mas ele está me ensinando, ele está te ensinando. Vai adorando, não abaixa a cabeça, vai louvando, vai exaltando, vai glorificando, vai enaltecendo o meu nome. Ah, Jesus. Glória a Deus. Ah, meu Deus. É no momento mais difícil da tua caminhada, e todos acharam estranho, porque todas as vezes que Jesus ia orar, ele ia sozinho, ou ele levava com ele Pedro, Tiago e João, eram os três mais íntimos, mas nesse dia foi todos. Ele chega lá com 11, por quê? Porque os cariotas já não foi com ele, porque ele já ficou para trás, o Judas já não estava mais com ele, já foi fazer o que o diabo mandou, mas os 11 estão com ele. De repente ele fala para eles: orai comigo um pouco, mas ele vai sair, vai mais adiante. Aí eu costumo aprender com ele de novo: a luta está dura, a luta está difícil, mas ele vai mais adiante. Glória a Deus. Ele não parou, ele foi mais adiante e consigo levou os três, e para os três ele vai dizer o que está acontecendo. Eu estou com a alma angustiada, eu estou com a alma batida, porque como homem ele não sabia o que ia acontecer, mas como Deus ele enxergava a cruz, como Deus ele enxergava o sofrimento, como Deus ele enxergava tudo que ele iria passar, e ele começa a suar, e no meio do seu suor o sangue começa a escorrer, e ele começa a lembrar como Deus, mas não é por causa de mim, é por causa deles. Eu tenho que aguentar, eu tenho que passar. Ah, Jesus, é por minha causa, é por tua causa que ele deixou o lugar santo, deixou o lugar puro, o lugar que não existe pecado, e veio se fazer homem aqui embaixo, para me entender e para te entender, e para mostrar para mim e para você: é possível, dá para chegar, dá para ir, dá para conquistar, é possível. Ah, Jesus. É esse Jesus que eu quero te trazer nessa noite. Aí Jesus enxergando o futuro, ele como Deus enxergando o presente, e ele olhando para o futuro, ele está te vendo você aqui nessa noite na Decolina, e ele está falando para mostrar que eu sou Deus. Eu venho de fazer a obra do diabo. O homem levantou e criou o coelhinho criou o ovo, e ele veio para dizer qual é o significado dessa Páscoa. O significado sou eu, o significado ele é o grande significado. Passou a sexta, passou o sábado, chegou o domingo, e o teu amigo ainda está do teu lado dizendo: o que é que você precisa? O que é que você quer? Qual é a tua função? Por que está parado? Por que não anda? Por que está perguntando? Por que vai? Por que tu para tanto? Por que tu reclama tanto? Por que tu acha que não vai chegar? Ei, por que tu acha que está tão difícil? Se ele já venceu, se ele já venceu por você. Ei, por que tu pergunta: eu não vou conseguir? Ei, não é tu que vai sozinho, é ele que está contigo. Porque a prova está grande, tu está falando: e agora? De onde vem a verba? De onde vem o dinheiro? O diabo vai estar lutando para parar, nem esse culto ia acontecer. Mas o Deus do céu me disse na noite de ontem: meu filho, prega sobre o meu nome, e quem for meu vai sentir eu tocar. Eu não quero que sente a glória, e a glória está descendo aqui. Sabe por quê? Porque ele veio por tua causa, ele sofreu por você, porque ele olhou e viu: eles não vão suportar, eles não vão aguentar, mas eu aguento por eles, é por eles.
aqui. Ei, nesse feriado, talvez tu passou por prova, talvez passou por um momento difícil, mas Ele estava olhando, estava dizendo: vai lá. E tu falou: hoje eu não vou, mas de repente falou: não, eu vou. E tu veio, e Ele está dizendo: não há barreira que vai te impedir, não há nada que vai te impedir, porque o preço foi eu quem paguei. Meu Deus, Jesus, lá vem Ele com o soldado, lá vem Ele com o sacerdote, com o sumo sacerdote, vai buscar Ele está ali. De repente chega até Ele: nós estamos procurando Jesus, eu sou. Quando Ele diz eu sou, os guardas caem ao chão. Aí Ele volta até os guardas, e o guarda levanta, Ele diz: eu sou Jesus, pode levar a mim. Aleluia. Só que Ele vai olhar para Judas, Ele vai dar um beijo em Judas. Ele não era hipócrita. O beijo que Ele dá em Judas, Ele dá um beijo em Judas, mas Ele chama Judas e olha: tu é meu amigo. Judas traiu Ele deu um beijo e falou: tu é meu amigo. Amigo não deixa o outro no meio do caminho. Só de ter um detalhe: Judas andou 3 anos com a porta e nunca entrou pela porta. Ele andou 3 anos com o mestre, mas nunca quis conhecer a verdadeira essência do mestre. Ele andou 3 anos do lado daquele que sabe ensinar, mas nunca quis aprender. Ele andou 3 anos do lado daquele que tem tudo para oferecer, ele não quis receber. Ele andou 3 anos do lado daquele que faz curas acontecer, mas ele não quis receber a unção da cura. Ele andou 3 anos do lado daquele que é reto, correto, não há pecado, mas ele decidiu não andar no caminho correto. Mas eu começo a olhar para ele, eu vejo o Deus do céu olhando. É necessário que tudo isso aconteça, para que hoje você estivesse aqui e levantasse a mão e adorasse a Ele, porque Ele pagou o preço. Ele agora vai ser julgado. Eu começo a ver Cláudia levantando de noite e olhando para o seu esposo e vendo: aquele homem nada fez, nada ele merecia, porque eu sonhei com ele esta noite. Eu não costumo entrar no meio dos seus negócios, mas aquele homem não tem pecado, aquele homem é santo. E ele então vai e volta, e a Bíblia diz que ele vai lavar as suas mãos, porque ele entende que ele não tem pecado. Mas aí a mente dele vem uma consciência. Na Páscoa eu costumo liberar então eu vou liberar esse Jesus. Essa era a intenção dele, mas só que aqueles homens começam a descobrir o que acontece. Eles então pegam as moedas que ele tinha jogado e distribuem para todo mundo, para que Jesus fosse condenado. Então o grito é: solte Barrabás. Ele está trocando o injusto pelo injusto, ele está trocando o culpado por aquele que não tem culpa. E ele agora pega a cruz, e ele carrega a cruz até o Gólgota. Mas o que chama a minha atenção é que por 3 vezes ele vai cair, e na terceira ele não se levanta. Há alguém que possa ajudá-lo. Tem alguém aqui no meio, mas lá tinha um cara Eutipe, que era da região da Etiópia. E quem era esse? Esse era diferente de todos. A sua pele era escura. Ele não era um discípulo, não. Ele era diferente. Ele era da cidade chamada Cirene. Cirene fica na Etiópia, e o nome dele era Cirineu. Aí a Bíblia diz que ele manda, chama ele, ajude o mestre. Talvez ele não queria, mas ele ajudou. Ele era estrangeiro. Jesus está carregando a cruz. A minha, a sua cruz está nos ensinando. Quando ninguém te estender a mão, quando o teu vizinho não te abraçar, quando talvez o pastor não puder te ajudar, quando não tiver um amigo da família para te estender a mão, ele manda um estrangeiro para te ajudar, porque o estrangeiro chegou e ajudou a chegar até o fim, e ele chega até o fim. Agora ele vai ser crucificado. Detalhe: numa sexta-feira, das 9 da manhã às 15 horas da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde, ele morre. 9 horas da manhã, o melhor era sepultado 9 horas da manhã, mas quando chega meio-dia, ele vai falar com o Pai, e ele vai entregar o seu Espírito
tetelestai, ou seja, tudo está consumado. Ele te entrega o meu espírito. Por quê? Porque a morte não podia matá-lo. De um lado, um homem é tomado pelo diabo, mas do outro é tomado por Deus. Eu não vou entrar muito por causa do horário, todos sabem o que acontece ali. Mas quando ele fala isso, vai ter 3 horas de treva na terra, entre meio-dia e 3 horas da tarde. Haja um terremoto, vai balançar tudo, o céu fica escuro por 3 horas. E quem estava morto ressuscita, porque mais à frente você vai ver que o povo de Jerusalém, eles estão andando, e estão vendo o povo morto andando, que foram ressuscitados daquele dia. Eu quero te dizer uma coisa: estremeceu a terra, estremeceu tudo. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Detalhe: esse véu tinha 18 metros de altura, 10 centímetros de espessura. Para você entender o mistério, se você amarrar 2 cavalos lá e puxar, não rasga. Mas um judeu, quando o filho morria, ele colocava a mão nas suas vestes e rasgava as suas vestes. Deus, quando vê o filho morrendo, ele põe a mão no santuário e rasga de cima a baixo. E por que não de baixo a cima? Porque tudo vem de cima, nada vem de baixo. A glória é de cima, a unção é de cima, o poder é de cima. Ei, é nessa noite que ele quer te dizer: eu sou. Meu Deus, Jesus, todos estão abismados com aquilo. Ele vai ser sepultado, mas no 3º dia, a Bíblia diz que ele está lá ainda sepultado. Mas no 3º dia, 2 mulheres levantam, chegam até lá, vão levar para embalsamá-lo eles. Mas quando chega lá, ele não está. Aparece diante dela um anjo e diz: como tu procura o morto dos meios dos vivos? Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Você está entendendo o mistério? O teu Jesus não é morto, o teu Jesus é ressuscitado. Está do teu lado dizendo: o que é que você precisa? Entrega nas minhas mãos. Eu ainda faço milagre, eu ainda opero maravilha, eu ainda quebro muralha, eu ainda levanto o cego, eu ainda curo o paralítico, eu ainda dou vitória, porque eu continuo sendo Deus, continuo sendo o Senhor e continuo sendo seu Pai. Ah, Jesus, Ele ressuscita. Ele vai em lugares baixos, Ele vai em lugares onde estão o povo mortos, Ele vai em lugares lá no fundo. Talvez Ele chega lá diante de Pedro e fala: Pedro, está na hora, Pedro. Talvez Ele chega lá diante de Daniel: Daniel, quem és tu? Eu sou o que fechou a boca do leão. Talvez Ele chegue até Davi: quem é tu, Davi? Eu sou o que deu poder para a pedra derrubar o gigante. Talvez Ele chegue lá e vai ver Abraão: quem és tu, Abraão? Eu sou o Todo-Poderoso que te deu vitória no deserto. Quem és tu? Eu sou Jesus. Aí não sou eu que digo, mas é a Bíblia que diz em Salmo 24, se não me falo na memória, do capítulo 8 em diante: levantai, ó portas eternas, que lá vem o Rei da Glória, aquele que venceu. E os anjos estão vigiando. A pergunta é: quem é Ele? Ele é o Senhor dos Exércitos, que venceu na batalha. Ele está vindo aqui agora. E por que os anjos perguntam se eu já conheci o Mestre? É porque Jesus, Ele ressuscitou, mas não teve o corpo transfigurado. Ele ressuscitou com o corpo físico. Ele subiu ao céu assim, Ele está à direita do Pai assim. E naquele dia Ele vai vir. Ele vai vir e vai vir buscar os teus escolhidos que Ele deixou na terra. Ainda não é hora, mas eu vejo o mestre de um lado e para o outro dizendo: papai, deixa eu ir. E Deus falando: ainda não. Pai, deixa eu ir. Ainda não. Vamos esperar mais um pouco. Pai, posso ir? Ainda não. Mas Ele virá buscar um povo escolhido e redimido de boas obras. Aí este que agora é ressuscitado não esquece o amigo, não esquece quem anda com Ele. Aí a Bíblia diz, Lucas capítulo 24, 2 deles, dos discípulos, que não eram íntimos, não estavam naquele meio dos 12, mas eram 2 discípulos de Maús. Eles estão indo para Maús, e no meio do caminho eles estão tristes, estão desesperançosos, pegaram as suas malas e disseram: acabou, ele morreu, não tem mais jeito. E eles estão andando
sai do lugar que estão com as malas e vão para Emaús. E no caminho de Emaús estão andando, estão falando-se entre eles. Mas quem poderia ajudar não ajudou, mas a autoridade o condenaram, mas aqueles que eram santos, aquele que estava lá no templo, ajudaram a condenar. Ele era a nossa esperança. De repente alguém aparece no meio deles e começa a conversar com eles. De quem vocês estão falando? Tu por acaso é um estrangeiro? Tu por acaso é alguém que nós não conhecemos? Quem és tu que não sabe o que está acontecendo? Tu não conheces esse Jesus? Tu é estrangeiro por uma causa? E ele fala: quem é esse? Eles começam a contar a história. Esse não tinha pecado, esse era justo, esse era um grande profeta, era um grande homem de Deus, e o condenaram, mataram ele. Ele era a nossa esperança. E quando ele começa a falar, ele vai começar a pregar agora, de Moisés até no Novo Testamento praticamente, e o coração deles começa a queimar. Aí o sol vai se pondo, a noite está entrando, eles estão chegando na sua aldeia, e aquele homem então fala: estou indo para lá. Ele fala: não, fica conosco essa noite, porque já está escuro e é perigoso. E ele entra com eles a casa. Quando ele chega, a pergunta de Jesus, sem ele saber que ele é o seguinte: vocês têm alguma coisa para comer aí? E ele diz: nós temos um pedaço de pão. Aí ele pega o pão. Aí alguns historiadores dizem que é o partir do pão. Ao partir do pão, eles vão ver que é Jesus. Olha que Jesus parte o pão. Ele estava tão assim, estava com o coração tão fechado, que andaram com ele a noite inteira, o dia inteiro, e não o conheceram. Mas ao partir do pão, eles veem que era Jesus. Esse é o verdadeiro amigo que não te deixa. Esse é o verdadeiro amigo que não esquece de você. Aí quando eles tem dois homens presos, Pedro voltou para trás. Pedro volta para a pescaria. E Jesus agora, ressuscitado, coloca o pezinho na areia de novo, lava ele, pega a sua belinha lá, põe lá para fazer o churrasquinho do peixe. Pega lá, está lá para fazer o pãozinho. Pedro está em alto mar. Pedro vai ver a visão e fala: quem é aquele? Será que é alguém pedindo esmola? E de repente Pedro vai chegando, e Pedro olha e fala assim: peraí, aquele lá é o mestre. Pedro vem correndo, e Pedro chega lá, é o mestre. Aí a Bíblia diz assim, que na terceira vez Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Essa é a terceira vez. Você está entendendo? Ele não esquece os teus amigos. Ele lembrou dos seus amigos. Ele já está ressuscitado. Podia ficar na glória, mas por 40 dias ele volta a pisar na terra para mostrar para o discípulo que ele ainda está vivo, que ele ainda faz milagre, que ele ainda é poderoso. E ele está aqui nessa noite dizendo: ei, eu já paguei o preço, eu já ressuscitei, eu já fiz tudo por você. E agora, dá para você fazer só um pouquinho para mim? Meu Deus, é esse Jesus, querido, que você serve. É este Cristo que você serve. Quem conhece a Bíblia, quem lê palavra, tudo que eu falei está registrado ali dentro, desde o I até o final. Está tudo registradinho e bonito. Ele sabe por quê? Porque o homem comum, ele só faz as coisas comuns, mas o homem espiritual, ele recebe do alto, e o que vem do alto vem como chama quente, e o que vem que chama quente é que entra dentro do teu coração e faz morada. Sabe por quê? Porque o homem tem poder de abrir a boca, mas o meu Deus, o meu Senhor, tem poder de entrar no teu coração, de entrar na dimensão espiritual, lutar com o adversário, quebrar a cara do inimigo e dizer: no meio do espiritual eu trabalho, eu te derrubo, e no meio do meu filho eu entro com a providência e fala: eu te dei poder sobre a serpente. E por que tu não pisa na cabeça dela, não dá um salto e diz: eu vou vencer, e a prova não vai me impedir, porque eu quero ganhar almas. Ah, meu Deus, ah, Jesus, em breve ele vai vir buscar, amado. Em breve você não vai chorar mais, em breve não vai ter mais sofrimento mais, em breve não terá mais angústia mais, e nós vamos entrar pelas portas que ele entrou. As portas vão se abrir e nós entraremos.
seremos julgados por Ele, e Ele vai mostrar o caminho. Vai, meu filho, ali é o teu lugar, ali a tua casa já está preparada. Ei, a minha morada está preparada. A tua morada está preparada, a tua casa já está pronta. Então prepara o coração, prepara a tua alma, porque Ele não desistiu de você. Aqueles homens eram amigos de Cristo, mas a minha, a sua Bíblia diz que você não é amigo, você é filho. Você é filho, tu está entendendo? Ele olha para você e fala: meu filho. Talvez alguém olha para ele e fala: por que ele voltou para aquele que desviou? Desviou, mas é meu amigo. Está caído, mas é meu amigo. Não quer servir, mas é meu amigo. Não quer fazer a obra, mas é meu amigo. Ele quer ir para as drogas, mas eu amo ele. Ele quer desistir, mas é meu amigo. Eu estou com ele, eu não vou largar dele, eu estou com a mão dada com ele. Você está dizendo: nada te tire da presença do Pai. Nada te tire da presença do Pai. Ah, Jesus. Nada pode nos tirar da presença dele. Ainda que a luta vem forte. Hoje para mim chegar aqui foi uma luta. Hoje para mim estar aqui falando de Jesus foi uma luta. Foi uma prova. Foi uma dificuldade. Mas quando você olha para a dificuldade, você não olha para as coisas do Pai. Você não consegue enxergar além da dificuldade. E nós temos que olhar para frente. Porque o nosso alvo não está do lado, não está na direita, não está na esquerda, não está atrás. O nosso alvo está à frente. Porque quando você puxa uma flecha, você puxa a flecha para trás. Mas espera aí, você tem que soltar para ir para frente. Você está entendendo? E quando ela atinge o alvo, ela enfinca. E dali tu tem que pegar força para tirar ela. Você está entendendo o mistério? É Deus que faz as coisas acontecer. Nada há impossível para que Deus não possa resolvê-la. Ah, Jesus. É esse Cristo, querido, que eu vim trazer para você esta noite. É esse Jesus que quando veio fazendo maravilhas. É esse Jesus que quando começa o ministério, começa fazendo proeza. É esse Jesus que entra dentro de uma cidade e vê alguém gritando: servo de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos não conseguiu pará-lo. Quando ele está diante da morte, a morte não conseguiu pará-lo. Quando ele está diante dos seus opressores, os opressores não conseguiu pará-lo. Quando ele está diante da diversidade, a diversidade não conseguiu pará-lo. Quando ele está diante dos inimigos, o inimigo não conseguiu pará-lo. Mas quando ele está passando na rua, quando ele vê um cego clamando, é a única vez que ele para. Porque a minha, a sua Bíblia diz: Jesus parou. E quando ele parou, ele disse: chama o cego. Você está entendendo como é grande o amor de Deus por você? Você está entendendo como é grande o amor de Jesus por você? As autoridades, ninguém fez ele abrir a boca. Perguntaram: és tu? Ele está quieto. Como ovelha muda ele foi. Ah, meu Pai. Ele entra naquele Getsemane. Ele vai orar. No dia mais difícil da tua história, ele vai orar ao Senhor. Ele vai pedir ao Senhor: se for possível, livra-me de tudo que vai acontecer. Isso que ele está querendo dizer naquele dia. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, livra-me de tudo isso que vai acontecer. Mas porém, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E muitas vezes nós fazemos a nossa vontade, e às vezes a nossa vontade não dá certo. Às vezes a nossa vontade nós caímos. Às vezes na nossa vontade nós não chegamos. Mas tem hora que tem que levantar, olhar para o céu e falar: Senhor, deu tudo errado, deu tudo fechado, a luta foi grande, o prejuízo foi alto, o dinheiro foi escasso, as contas não param. E agora? Como eu faço? Como eu vou agir? E ele está dizendo: a última palavra não vem da prefeitura, a última palavra não vem de Lula, a última palavra não vem de um vereador, a última palavra não vem do maioral, a última palavra não
não vem do juiz de direito, a última palavra não vem do advogado, a última palavra vem daquele que fez os céus e a terra e disse: eu estarei junto contigo até o final do tempo. Eita Deus, Ele vai estar até o final contigo, se tu não sair da presença dele, mas porém se tu sair, ele ainda continua atrás de ti. Vem porque tu é meu, eu não desisto de você. Você está entendendo? Aí alguém está dizendo: ah, mas o meu filho está na droga, ah, mas a minha família está lá, ah, mas esse é assim, mas aquela é desse jeito, quer e não quer, faz e não faz. Ele está dizendo: porventura não sou eu, ó Deus, que cuida dos teus? Porventura não sou eu que entro dentro da tua casa? Porventura não sou eu que cuido dos teus filhos? Porventura não sou eu que tem dado livramento grandioso até de morte? Ei, porventura não sou eu que tem dado coisas grandes para os teus? Tu não tem observado? Então, filha, hoje tu sai daqui sabendo que eu estou cuidando do teu. Está na droga, eu estou cuidando. Está bebendo, eu estou cuidando. Está caído, eu estou cuidando. Porque eu sou. Meu Deus, Jesus, meu Deus, eu estou sentindo uma presença tão grande aqui. Jesus amado, esse Jesus, ele não esse Jesus, ele não esquece de ninguém, ele não esquece o teu nome, ele não esquece o teu endereço, ele não esquece o que ele tem para fazer para você, porque enquanto o diabo vê o teu passado e te acusa, ele está sondando o teu presente, mas o teu futuro já está preparado. Você está entendendo o mistério aí? Você está entendendo? Enquanto o diabo fala: tudo isso está acontecendo, então foi aquilo lá atrás, ele está dizendo: não, meu filho, o teu presente é meu, e o teu futuro está aqui, ó, na palma das minhas mãos. Quando eu levanto, está indo para aquela crucificação, amados, com os olhos naturais, ele está olhando e está vendo o povo ali. Ele olha abaixo e está ali a sua mãe, e está ali João ao pé da cruz, mas com os olhos divinos, com o seu lado 100% Deus. Ele olha além do que ele está enxergando, e além daquelas montanhas, ele vê o povo dele. Ele vê você aqui, mas ele não vê você sentadinho, bonitinho, do jeito que você está, não. Ele vê você chorando no seu quarto, ele vê você na luta, ele vê você no desespero, ele vê você triste, ele vê a porta se fechando e você perguntando: e agora? Ele vê você naquela prova grande, naquela luta terrível, e ele fala: está vendo? É por causa deles. Aleluia. É por causa deles que eu tenho que enfrentar essa cruz. É por causa deles que eu tenho que morrer nessa cruz. É por causa deles que eu tenho que morrer nessa cruz. É por causa deles que eu estou padecendo. Eles são meus amigos, mas além disso, eles são meus filhos, e eu tenho que estar com ele na hora da tristeza. Quando eles estão lá, não tem nenhum amigo perto, eu chego perto deles e lhe dou um abraço espiritual. Eu digo: a solução está chegando aí. Meu Deus, ele sempre tem a solução para você, ele sempre tem um novo caminho para você. Ah, mas me expulsaram, ah, mas falaram mal de mim, ah, mas me colocaram no chão como tapete, pisaram. O teu Jesus foi expulso de alguma cidade, o seu Jesus foi apredejado, o seu Jesus foi chicoteado, pegaram a alça rádia e bateram nele, 12 cortes cada vez que bate, mais de 400 cortes no corpo. Pegaram ele, colocaram a manta sobre ele e jogaram ele como se joga um animal, como se joga um prisioneiro na cadeia, e jogaram dentro de um quarto gelado, sem tomar água, sem comer, sem alimentar, e ele está lá. No outro dia, puxa com tudo aquilo, imagina mais de 400 cortes sendo ali arrancado. Naquela hora a dor era insuportável, mas o Cristo dentro dele via você andando pela cidade chorando, via você andando pela cidade desanimado, não consigo trabalho, não tem emprego. Jesus via: é por causa daquele, é por
por causa daquele outro. Ah, perdeu o carro. Ah, não tem dinheiro para comprar isso. A situação está feia, as coisas estão complicando. E Jesus está olhando e está dizendo: eu não posso, eu vou chegar até o fim. Aí Deus vira as costas, porque o pai não consegue ver o filho morto, porque se o pai está olhando, o pai desce ele da cruz. Aí de repente ele está lá, uma lança é tocada do seu lado, e dele vai sair sangue e água. Aí ele vai deixar um sinal para o povo de hoje em dia. A mulher vai ter seu filho, vai ter o seu neném, a bolsa estoura, que sai sangue e água. Você está entendendo? Quando cai lá o sangue e a água toca na terra, Jesus e Deus está olhando. Aqui começa o meu nascimento. Qual é o nascimento? A minha igreja, o meu povo. E quando nasce um filho, sucede a mesma coisa. A dor é insuportável, e a bolsa estoura, e a água, o sangue desce. O filho vai para lá no hospital, e nasce a criança. Surgiu uma você está entendendo o mistério? Lá começou a igreja, lá começa tudo. Deus tem providência para fazer, Deus tem coisas para entregar. Ah, Jesus, ah, meu Pai. Lucas 14, 17, ele vai contar uma parábola. Ele conta a parábola do homem. Ele manda esse homem convidar todo mundo para um banquete, para jantar ou para uma ceia, em algumas traduções. E a Bíblia diz que aquele homem sai, ele vai em todos os lugares e convida, e todos vão receber o convite para ir naquele lugar para jantar com ele. Detalhe, aquele jantar significa o reino de Deus. Ele faz o jantar, conta essa parábola. E quando o jantar está feito, quando chega a hora dos convidados chegar, onde diz: eu não posso ir, porque eu comprei uma fazenda, eu tenho que ir lá ver como ela está. O segundo vem e diz assim: eu também não posso ir, porque eu comprei uma junta de bois e tenho que ver eles se são bons para trabalhar. Chega o outro e diz: eu acabei de casar e eu não posso ir. Detalhe, compromisso. Eles assumiram o compromisso, mas na hora de honrar o compromisso, eles não tiveram capacidade de ir, eles não foram. Aí a Bíblia continua dizendo: então agora tu vai deixar esse povo, e tu vai descer a becos, vai descer no meio da estrada, no meio dos cantos, e vai trazer os cegos, vai trazer os coxos, vai trazer os aleijados, vai trazer os pobres, vai trazer os mancos, vai trazer tudo que está sem esperança, e traz, porque a casa tem que estar cheia, no banquete tem que ter gente. E ele vai, e quando ele vai, ele ainda volta e fala assim: só tem um problema, ainda há lugar na mesa. Glória a Deus. Ainda há um lugar na mesa, ainda tem lugar na mesa. Aí ele fala: então agora tu sai, tu vai pelas portas, tu vai para os becos. Ele está dizendo assim nos dias atuais de hoje: tu vai pelos barzinhos, tu vai no meio dos drogados, tu vai lá no beco de fumo, tu vai lá naquele lugar, tu vai no lugar onde tu nunca entrou, tu vai para as favelas, tu vai para o lugar difícil de entrar, tu vai por lá e tu vai trazer todos. E quando assentar a mesa, a obra é minha, a obra é minha. Ele está dizendo que ele tem amor pelas almas. Ele está dizendo que ele ama até aquele que não tem esperança, até o sem esperança ele ama. Mas ele tem que usar eu, ele tem que usar você para ir buscá-lo e trazê-lo. Porque quem está doente não vem, quem está com problema não sai, quem está sem condições não vai ter como vir. Mas se você for lá, ele vai trazer, porque a obra é dele e você é escolhido dele. Eu quero que você saia daqui com esse pensamento: o seu Cristo ainda está vivo, o seu Cristo ainda está reinando, o seu Cristo ainda está no nosso meio, porque ele ressuscitou e ele apareceu no meio deles. E tinha um que era terrível, não acreditava. Então vem cá, Tomé, olha minhas mãos. E Tomé vai ver que é ele. E eu quero dizer que esta noite ele está aqui no teu meio, te dizendo: ainda há esperança, ainda há esperança para você, ainda há vida para você, porque ele ressuscitou, ele está no nosso meio para nos dar vitória. É tempo de colher o que plantamos. Se o trigo não morre, o trigo não cresce. Meu Deus do céu, tem mensagem que Deus dá para a gente, amado, e você fica falando: Deus, eu não quero. Mas é Deus.
O tempo de plantar já passou, mas agora está o tempo da colheita. Glória a Deus. Você lembra que você plantou lá atrás? Está chegando o tempo da colheita. E na colheita de Deus, é Ele quem colhe os frutos. Você planta, você regou, você cuidou, Ele vai colher. Você está entendendo? Agora é tempo de colher. Você já plantou, a semente foi lançada, a palavra foi liberada, a palavra entrou. Agora é hora de colher. Hora de colher o fruto. Não importa aonde, não importa o local, não importa aonde está, não importa a adversidade da vida, não importa se a muralha para cá, se a muralha para cá, se é levante para lá e se vem levante de cá. Se Deus não puder tirar você de um lado e do outro, Deus te tira por cima, porque a Bíblia diz que um homem entrou por cima, mas se Deus quiser, Ele te tira por cima. Está entendendo o mistério? É hora de colher. É hora de colher os frutos. Meu Deus, é hora de colher os frutos, porque Ele está vindo aí, Ele está próximo. Esses dias eu estava conversando com um policial, amigo meu, o policial Cláudio. Ele alugou minha garagem lá. E eu conversando com ele, contou um episódio para mim. Eu falei para ele: o que você achou desse episódio? Eu não vou contar aqui quem foi, algumas pessoas, do irmão conhecido nosso. Ele falou assim: então, esse episódio me foi um episódio mais interessante, porque como eu sou policial em Águas, eu só posso fazer alguma coisa lá. Só que esse povo estava lá, mas como eu conheço eles, sabe que eu não pude fazer nada porque eles infringiram a lei. E eu falei para ele: mas você já foi da igreja, e você sabe que, por mais que eles infringiram a lei, não foi culpa deles. Ele falou: então, mas infelizmente eu tenho que cumprir a lei. E houve-se um chamado, infelizmente eles tiveram que ser levados em determinado lugar, tiveram que ser interrogado, e depois deu tudo certo. Mas ele falou: isso foi bom para mim aprender uma coisa, porque enquanto eu estava conversando com eles, eu estava pedindo na mente de Deus: não deixe que eles fiquem presos, não deixe que aconteça nada com eles, porque ele conhecia a índole daquelas pessoas. Aí eu falei para ele: pois é, assim é Jesus. Se você sentiu isso na sua mente, é porque o meu Deus, o meu Senhor está te chamando de volta, porque ele não sabe se o céu é desviado da presença do Pai. E essa semana ele ligou para mim e falou assim: eu estou sentindo um desejo de voltar para a casa do Senhor. Glória a Deus. E eu disse para ele: então volte, não importa para onde você vai, mas volta. Ele ligou para mim ontem e falou assim: eu fui na igreja, recebi uma presença tão grande de Deus, e eu lembrei de você. Está entendendo, irmão? Às vezes a pessoa está te contando alguma coisa, mas é para você falar alguma coisa, para você tentar entrar num assunto com ela. E muitas vezes nós perdemos a chance de falar de Jesus, porque às vezes estamos hipócritas, às vezes estamos com muita pressa. Então, em todo lugar que você for, não esqueça de falar dele, porque ele morreu por você, mas ele também morreu por todos. Amém? Eu não vou me prolongar muito devido ao horário, mas eu quero que você saia daqui com esse pensamento. Para nós não existe coelho. Jesus, olhando no futuro, ele previu que alguém ia inventar isso, para que esquecesse o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus. E eu quero que nessa noite você saia daqui abençoado pela presença do Pai. Abençoado porque tu sabe que Ele não está morto, Ele está vivo. E o que mais interessante, em breve Ele vem buscar o teu povo. E a sua morada está preparada, tudo está pronto. Então é só esperar a presença dEle, é só esperar Ele voltar. Então que nada impeça você de fazer o ídolo do Senhor. Porque há tempo para tudo na terra. Mas nesses últimos momentos, o único tempo que Deus quer é tempo de colher o que se plantou. Porque não há mais tempo de ficar cochilando nos pensamentos. Ele está voltando. Antes que Ele volte, nós temos que ter alguma coisa para apresentarmos a Ele. Nós temos que ter algo para dar a Ele. Aqui estão minhas obras. Porque sem obras não tem jeito de entrar lá. Ele é fiel. Aguarde o tempo certo. Deus tem promessas para fazer na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma promessa de Deus. Cada um de vocês tem algo para fazer para o Senhor.
Esqueci. Essa moça está caminhando aí, ó. Eu não te conheço, viu? Mas assim te diz o Senhor: Deus tem te sondado dentro da tua casa. Deus conhece o teu pensamento, conhece o teu coração. E por causa de você, Deus vai começar a mudar algumas coisas. Aí você fala: mudar o quê? Mudar o que está ruim para melhor. Mudar o que está travado vai se destravar. O que precisa chegar vai se chegar. Ah, Jesus. Deus fala que vai entrar com uma grande providência emergencial no meio da tua casa. E para você saber que é Deus, Deus mostra até uma troca de veículo. Ainda este ano, se você crê, Deus mostra uma troca de veículo. Porque Deus vai entrar com uma providência tão grande no teu lar. Porque tu veio aqui, tu veio adorar. E tu está adorando, tu está dando liberdade. Deus está se agradando. Existe uma criança pequena, que é uma promessa de antes, uma promessa do Pai. É antes dela nascer, o Pai olhou para a terra e disse: vai nascer, vai adorar, vai ser santa e vai ser minha filha. E quando ela cantar, eu vou tocar nos lábios dela, porque ela é minha escolhida. Antes dela nascer, o médico falou para ti: vai nascer no dia tal. Mas um dia tu está na tua casa, deu uma dor estranha, tu foi para o médico, nasceu antes. Por quê? Porque Deus olhou e falou: o tempo é meu, a menina é minha, a obra é minha, a filha é minha. Eu vou usar ela nos quatro cantos da terra ainda, porque a obra é dele. Tu chorou naquele dia, foi difícil, foi complicado, mas ele está olhando e nasceu, olhando assim, dizendo: nasceu a menininha no meu tempo, porque o médico, o homem dá o tempo, e eu dou o dia certo. Meu Deus, e prepara, porque é um futuro bem distante. Deus te diz: ainda vou te agraciar mais ainda. Meu Deus, tem uma senhora aqui, todas as vezes que ela vem aqui, ela sente uma graça tão grande, um poder tão grande, mas alguma coisa impede ela de fazer aquilo que às vezes Deus quer que faça. Eu não vou te apontar nesta noite, não. Deus não quer que eu te aponte, mas o Senhor manda te dizer: não deixa ninguém te impedir, abra a tua boca. Deus quer abençoar pessoas que vêm aqui. Deus quer abençoar esse ministério, quer usar a tua boca. E tem hora que tu fala: não, Senhor, usa outro. E Deus está dizendo: tu não pediu para ser profeta, mas eu te levantei como profetisa na terra. E a minha profetisa eu chamo de Débora. Ah, tu é uma Débora, mulher. Deus se levantou assim para fazer a obra. Tu está entendendo? Eu não vou te apontar, mas tu está recebendo. Não deixa o homem pedir você de fazer minha obra, não. Ah, eu vou ter que falar, porque Deus está mandando dizer: pega essa cadeira de roda, sai rodando, entrega a minha profecia e para de dizer assim: eu não tenho condições, não, eu não posso, eu estou só sentada na cadeira. E Deus fala: na cadeira ou sem cadeira, deitada ou não deitada, na cama ou não na cama, canta lá, basúria. Tu viu que tu ficou em pé aí? Como tu ficou em pé agora? É porque ele te tocou. Eu ainda vou voltar aqui um dia, irmão. Esse Deus me dá autoridade. Eu chego aí, tu pula das cadeiras e sai andando, porque o meu Deus, ele é fiel. Canta, tupi, canta lamba, canta o ente. Meu Deus, Deus levantou, profetiza Ana, abra a boca, e abre a boca e fala. O ministério tem que crescer, é crescer, é crescer. O preço já foi pago, ele já derramou a glória, então abra a tua boca. Oh, Jesus! Eu preguei no congresso esses dias. A irmãzinha estava sentada na cadeira, ela não andava. O Senhor me disse: manda ela levantar, meu filho. Eu falei: Senhor, eu não tenho condições. Ele falou: a condição não é tua, tu só abre a boca que o milagre é meu. Então diz: levanta e anda. E ela pulou e andou, profetizou e disse: Deus me olhou no meu olho, eu vi ele na minha frente, e ele me disse: levanta, filha, e profetiza para o pastor. Ela saiu correndo, subiu no púlpito e disse: pastor, Deus te colocou aqui, tu perdeu o carro naquele acidente, mas eu levanto um E11 e tu vai ter o carro de volta. Um homem levanta lá atrás e diz: a chave está aqui, o
meu carro é teu, porque na minha casa eu disse, se Deus mandar eu dar, eu dou, porque Deus tocou no coração dele, mandou o pastor e ele não deu. É naquele que ele pega a chave, sobe no púlpito, dá na mão do pastor e fala, Deus falou, saiu chorando. Sabe por quê? Não impeça Deus de te usar, não impeça Deus de fazer a obra. Você, meu jovem, Deus quer te usar, Deus quer te levantar no mistério. Ei, não seja como os outros, seja diferente, seja imitador só dele, imitador de Cristo, porque quem é imitador de Cristo vai vencer, quem é imitador de Cristo vai chegar, porque ele diz na sua palavra, sejais meu imitador. Receba isso, começa a usar o que Deus te deu. Se não te der valor onde tu está, sai de lá e vai para onde te valoriza, porque o homem de Deus tem que ser valorizado, o homem de Deus tem que ter valorizado, ele tem que olhar para o pastor e ver que ele é valorizado pelo pastor. Filha, tu que está aí no canto, lembra-te de uma coisa, o Deus que te chamou, o Deus que um dia disse, vem minha filha, tu veio, é o mesmo Deus que vai te dar o que tu pede a ele, é o mesmo Deus que vai entrar lá dentro da tua casa e vai fazer algo grande acontecer. Tem hora que nós estamos trabalhando, sentado, talvez numa maquininha e trabalhando nela, ou talvez está sendo, olhando a máquina sempre, se vai dar nenhum defeito, mas nós falamos assim, o pano está pouco, está vindo pouco, o inverno está chegando, mas parece que não está que nos outros dias. É Deus manda te dizer, prepara-te, porque a bênção vai chegar, é lá. Meu Deus, ah Jesus, ah papai, parece que eu estou naquele congresso. Deus está dizendo nessa noite aqui, ninguém sai daqui sem receber o que ele prometeu, a promessa dele. Quem veio recebe, quem veio vai levar para casa, porque ele é fiel. Quem veio não sai de mão abanando não, quem veio vai sair cantando, vai sair adorando. Esse dia um pastor ligou para mim de São Paulo, um grande amigo meu, e ele falou para mim, eu tinha uma visão contigo, tu vai pregar e Deus vai te usar muito na minha palavra. E eu disse a ele, amém meu amado, convidado para pregar de novo. Quando eu chego, começo a pregar, glória a Deus, eu fiquei espantado comigo mesmo, porque o meu Deus ele é fiel. Só tem um detalhe, o mesmo Deus que é meu, é o mesmo Deus que é seu, o mesmo Deus que me levantou, é o mesmo Deus que te levanta, o mesmo Deus que pega na minha mão quando eu estou chorando, quando eu estou triste, quando a pessoa me calunia, quando a pessoa me ataca pedrada, quando a pessoa me joga no chão, é o mesmo Deus que pega também na tua e fala, para meu filho, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Meu Deus, é o único Deus, é o único amigo que nunca esquece de você, é o único amigo que todos viram as costas, ele chega e fala, você está sem amigo? Eu estou aqui, abraça eu. É o único amigo que não desiste, é o único amigo que te pega pelas mãos e fala, ninguém vai te dar na mão não, então eu te dou a minha, venha. Prepara, viu, irmão? O dom que Deus te deu para cuidar de criança. Nesse bairro tem muita criança perdida, mas Deus olha para dentro dos teus olhos. Ele diz assim, tu és escolhida, mas o meu esposo, deixa o teu esposo na minha mão. Ah, mas e as coisas que eu coloquei na tua mão? E as minhas filhas? E a netinha que vai nascer? E a neta que vai vir? Ei, e a outra neta que vai vir também? E a outra netinha que também vai vir daqui a alguns anos? Quanto que eu falei foi 3, mas são 4. Ei, o tempo é de Deus, a hora é de Deus, tu vai se alegrar, mas a tua alegria maior é quando todos estiver debaixo da mesma graça que tu está, é quando todos entender o que é servir a Deus, é quando todos entender o que é o amor para a criança pequena. É Deus mandando te dizer, vai atrás das minhas pequenas. Tem criança que um dia tu abriu a boca e tu falou, Deus tem uma obra contigo, menino, mas o menino hoje não está na casa do pai, mas tu sabe quem é o menino, vai atrás do menino. Ah, o menino foi naquela igrejinha lá do outro lado, mas não ficou com ele lá, agora não está mais. Ei, Deus te levantou para ajudar crianças, Deus te levantou para o ministério, para cuidar, para ser líder, liderança. Então abre a tua boca, vai atrás, busca eles, porque o teu marido já colocou algo na mente dele, eu posso não ir, mas não impeça ela de ir. Meu Deus, você acredita em Deus? Acredita que Deus mostra? É Deus que está aqui nessa noite.
prepara. O meu Deus me disse que eu ia chegar aqui e atender o microfone para pregar. E quando eu cheguei aqui, deu problema na caixa lá. O diabo furioso, o diabo astuto, porque ele sabia que a palavra de hoje era sobre ele, era sobre o Rei da Glória. Mas o Rei da Glória entrou com providência, e a providência dele é insubstituível. Meu Deus, é ele. Sai daqui com ele nessa noite. Sai daqui entendendo que ninguém pagou preço para você. Já era Pedro dizendo: o preço não foi pago com nada da terra, o preço não foi pago com prata, o preço não foi pago com ouro, mas o preço foi pago com sangue, com sangue, com sangue, com sangue, com sangue. Já foi pago o preço lá na cruz. Você está entendendo que não tem que pagar preço não, querido? Já foi pago, já foi pago, já foi pago. Então só agradeça, agradeça a Ele, porque um dia tu encontrou com Ele e Ele encontrou contigo. Agora Ele enviou o Consolador e é esse que está do teu lado. Hoje tu sai daqui abençoado e com duas certezas: eu vou até o fim, porque Ele vai me dar força para chegar, porque é só Ele que pode. Assim eu agradeço e já peço perdão, mas eu não podia deixar de entregar tudo aquilo que Deus me mandou, porque se eu deixo a cobrança vem. Tem dias que eu prego, eu chego na minha casa, passo uma semana, eu fico doente, vira e mexe, eu estou doente. Semana passada minha esposa ficou doente, para vocês terem uma noção, ela ficou de cama, eu tive que carregar ela. Isso por minha culpa, ela não sabe, porque eu fui ministrado na igreja, Deus mandou entregar algo pesado ao pastor. Eu não pude entregar, fui embora triste, fui de carona com o pastor triste, olhando para ele, e não pude entregar o que Deus manda. A minha esposa teve problema na coluna, ficou de cama, ficou 2 dias sem trabalhar. Ninguém me deu um telefonema dizendo: meu filho, fica calmo. Ela foi no hospital, tomou uma injeção, foi lá no médico particular na clínica, fez isso, fez aquilo, nada dava certo. Aí eu lembrei que era por causa do pastor. Quando eu peguei meu celular, liguei para o pastor e falei: pastor, só me perdoa, mas aquele dia eu tinha que te falar algo, eu preciso falar. A sua esposa está te traindo, e eu preciso te falar isso. O pastor: você está louco, rapaz. Tu é um de Deus usado, eu sei que Deus te usa, mas você está falando uma loucura. Eu sou casado com ela há mais de 30 anos, e eu disse: a sua esposa está te traindo, começa a seguir ela. E o pastor falou: eu vou fazer isso. Mas tem um detalhe: se for mentira sua, eu vou acabar com a sua reputação, você não prega mais em lugar nenhum. E a minha esposa daquele jeito, e ela triste, falando, eu não podia falar que a culpa era minha. E passou um dia, passou 2, nada. Aí no 3º dia o pastor me liga. O pastor ligou e falou assim: eu quero te pedir perdão. Eu falei: por que, pastor? Porque eu coloquei um detetive atrás dela. O detetive descobriu que ela está me traindo com o diabo da igreja, um rapaz mais novo. E eu falei: graças a Deus. Ele falou: você está louco, você está dando graças a Deus, acabou meu casamento. Não, graças a Deus pelo meu problema, eu não sabia. Aí eu contei para ele: por que você não falou para mim? Porque eu não tive coragem. Você está entendendo o que é você servir a Deus? Tu paga preço, tu sofre, e quando tu não sofre, Deus usa quem você ama, quem você gosta, mas tem que pagar o preço. Quer ser profeta? Está preparado para carregar o peso nas costas. Por isso que Jesus falou: quem quer me seguir, vem, convite. Aí vem um detalhe. Qual é o detalhe, pregador? Toma a sua cruz e siga-me. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, amado. Eu quero agradecer aqui ao pastor Manolo, a sua esposa, o evangelista Gão, a missionária, não sei se foi plantada ainda, mas ela é missionária de Deus. E a todos os irmãos que estão aqui. O Tarcísio é um homem abençoado, todos em geral. Que Deus abençoe cada um e me perdoe mais uma vez, que eu passei muito, mas muito orado. Mas eu não posso deixar de falar tudo aquilo que Deus manda. Eu quero dizer para os irmãos, precisando da gente, a gente está aqui. Tem alguns pastores aí que estão falando que eu não prego mais em igrejinha, que eu não gosto mais de cumprimentar irmãos. E é tudo mentira, o Gão está aqui, ó. Eu já fui em muitas igrejas pequenininhas com o Gão. Igreja tinha 3 pessoas, às vezes 6 pessoas, às vezes 5 pessoas, e continuo. Eu não sou pregador de igreja. Eu sou um homem de Deus, onde me chama. Se Deus permitir, eu vou. Amém? Assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Oh, glória.